Você está se sentindo cansado ultimamente? Sem disposição, sem energia, com tonturas, com os olhos amarelados? Ou está com vontade de comer coisas que não são bem alimentos, como gelo, areia, arroz cru? Então você tem que assistir esse vídeo porque você pode estar com anemia. Olá, amigos do bem! Sejam muito bem-vindos a mais uma Dica do Bem. E o tema de hoje é segredos alimentares que ajudam a tratar e prevenir a anemia. E se você gostou do tema deste vídeo, lembre-se de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal, pois aqui você encontra temas relacionados à saúde, longevidade, qualidade e bem-estar. Antes de começar o nosso vídeo, eu gostaria de deixar um recadinho especial para vocês, pois estamos chegando a quase 3.000 inscritos e nós estamos fazendo um sorteio, algo especial para vocês para comemorar este resultado do nosso canal, que não seria nada sem vocês. Bem, galera, aproveite esse sorteio, essa promoção que estamos fazendo para tentar concorrer aí a este livro que realmente é muito interessante. Mas sem mais delongas, vamos aí para o conteúdo do vídeo. Eu fiz um videozinho explicativo aqui sobre anemia e no final eu volto ali com as orientações nutricionais para te ajudar ali a tratar e prevenir a anemia de uma forma efetiva usando os alimentos em teu favor. Então, bora lá! O que é anemia? O corpo humano utiliza o sangue para transportar vários nutrientes necessários para a manutenção da vida. As hemácias, que são glóbulos vermelhos do sangue, apresentam em seu interior uma proteína chamada hemoglobina, que é responsável por transportar o oxigênio dos pulmões para todas as células do nosso corpo. A hemoglobina é constituída de um pigmento Heme com um ferro em seu interior e uma proteína chamada globina. Esta molécula que dá a coloração vermelha ao nosso sangue. O nosso corpo utiliza vários nutrientes para produzir a hemoglobina, com o principal destaque para ferro, cobre, zinco, vitamina B9, B12 e aminoácidos. Na falta ou deficiência de algum desses nutrientes, podemos ter uma diminuição na produção de hemoglobina e, consequentemente, na concentração dela no nosso corpo, que caracterizaria um quadro de anemia. A anemia, portanto, pode ser causada por uma alimentação deficiente em nutrientes precursores da hemoglobina. Outras causas, como fatores genéticos, cirurgias, acidentes, sangramentos, também podem provocar uma queda na concentração de hemoglobina no sangue, deixando ela abaixo do normal e, portanto, causando um quadro de anemia. Quais as pessoas mais suscetíveis a desenvolver a anemia? Crianças, gestantes e lactantes, meninas, adolescentes e mulheres adultas em fase de reprodução são os grupos mais afetados pela anemia. Muito embora homens, adolescentes e adultos e idosos também podem ser afetados por esta doença. Quais os sintomas da anemia? Os principais sintomas da anemia são dificuldade de aprender nas crianças, falta de ar, olhos amarelados, fadiga, falta de apetite, tontura, apatia, vontade de comer substâncias não alimentares, como arroz cru, areia ou gelo, palidez e gengivas esbranquiçadas. Como as anemias são classificadas? Existem duas classificações para as anemias. Aguda, que é quando ocorre uma grande perda de sangue, provocando uma queda acentuada na concentração de hemoglobina, como no caso de um acidente, onde a vítima perde muito sangue. Crônica, que é quando a anemia é provocada por uma doença base, algumas hereditárias, como no caso da anemia falciforme, e outras adquiridas, como no caso da alimentação deficiente nos nutrientes precursores da hemoglobina. Quais os tipos de anemia? Os principais tipos de anemia são anemia ferropriva,
Como o nome já diz, é provocado por uma deficiência na disponibilização de ferro, que normalmente é por causa de uma alimentação ou absorção deficiente neste mineral. Anemia megaloblástica. Ocorre um aumento no tamanho das hemácias, normalmente provocada por deficiência de vitamina B9 ou B12, cobre e certos medicamentos. Anemia perniciosa é provocada por uma incapacidade da pessoa em absorver a vitamina B12. Anemia microcítica é caracterizada pela diminuição na quantidade de hemoglobina dentro das hemácias. Pode ocorrer em casos de inflamação crônica e outros tipos de anemia, carência de ferro, talassemia, intoxicação por alumínio e falta de zinco. Anemia sideroblástica é caracterizada por uma ineficiência de certas células da medula responsáveis pela produção de células do sangue. Costuma ocorrer um acúmulo de ferro nestas células. Anemia hemolítica é provocada por uma destruição precoce nos glóbulos vermelhos do sangue. Normalmente é causada por medicamentos, fatores genéticos, resposta imune inadequada e picada de cobra, entre outros. Anemia falciforme é uma doença hereditária que faz com que os glóbulos vermelhos apresentem uma forma de foice, que prejudica o transporte do oxigênio. Anemia Fanconi é uma forma de anemia hereditária onde as crianças com esta doença apresentam uma má formação da medula e, por esta razão, uma menor produção de células do sangue. Anemia aplástica é caracterizada por uma doença genética que faz com que os anticorpos da pessoa ataquem as células da medula. Muito bem, agora que você aprendeu um pouco mais sobre anemia, sobre o que causa e também os tipos de anemia, nós podemos entrar com as formas para tratar e prevenir a anemia. Das anemias, a mais comum é a ferropriva e basicamente se caracteriza pela baixa ingestão ou baixa absorção do ferro. Então, para combater ela, nós deveríamos estar consumindo alimentos ricos em ferro. E um dos alimentos mais ricos em ferros que nós temos são as carnes. Porém, elas também são ricas em gordura saturada e toxinas, que trazem vários prejuízos à nossa saúde. Então, eu particularmente não recomendo a utilização de carnes. Aliás, sou um grande defensor das dietas baseadas em plantas, em especial a vegetariana. Se você quiser entender um pouco melhor sobre isso, eu te recomendo muito assistir esse vídeo que eu falo sobre as carnes e sobre as toxinas que elas estão tendo por causa do processo de confinamento dos animais, ração transgênica e tudo mais. Então assista esse vídeo que você vai entender melhor por que eu não recomendo a utilização de carnes. Então, muito mais seguro que o consumo de carne seria a utilização dos alimentos vegetais ricos em ferro, como é o caso dos vegetais verde escuro, como o brócolis, a couve, as leguminosas, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, as sementes como linhaça, chia e também os alimentos integrais, aveia, arroz integral e também o açúcar mascavo, que seria o açúcar integral. Tem até um vídeo aqui no nosso canal que eu falo sobre os tipos de açúcar, quais seriam os melhores ou os que causariam menos problema para a tua saúde. Dê uma olhada lá que você vai entender por que o açúcar mascavo é tão interessante e ele poderia ajudar ali até no tratamento da anemia. Então, utilize mais desses alimentos ricos em ferro. Porém, algumas pessoas podem me falar assim, mas Matheus, eu consumo esses alimentos, consumo até a carne e mesmo assim não consigo manter os meus níveis de ferro adequados, estou sempre com anemia. Como nós vimos, não basta só ingerir o ferro, nós temos que melhorar também a absorção dele. E uma das formas mais eficientes para melhorar a absorção do ferro é a utilização da vitamina C. Uma dica bem simples que pode fazer a diferença na absorção do ferro no teu dia a dia é você consumir a vitamina C na principal refeição fonte de ferro, que seria o almoço. Então, ao invés de você utilizar o vinagre para temperar a tua salada, utilize o limão, pois ele é riquíssimo em vitamina C e vai melhorar então a absorção do ferro do brócolis, do feijão e da carne, enfim, de todos os alimentos ali do almoço. Então, se acostume a colocar o limão na tua rotina alimentar ali, principalmente no almoço. A vitamina A, ou beta-caroteno,
também é importantíssima para a absorção do ferro, pois ela atua retirando o ferro dos alimentos, favorecendo então que ele fique mais biodisponível para ser absorvido pelo nosso organismo. Então, tenha o hábito também de comer os alimentos alaranjados, como a cenoura, a abóbora cambotiã, mamão. No caso do almoço, que é a principal fonte de ferro, eu recomendo muito você colocar pelo menos uma cenoura na salada, uma cenoura no arroz, a estar fazendo regularmente a abóbora cambotiã, enfim, você utilizar esses alimentos diariamente para ter uma melhor absorção do ferro. Uma outra dica muito interessante para você tratar e prevenir a anemia seria a utilização dos sucos verdes, os sucos detox. Para você fazer o suco verde mais eficiente para a anemia, você vai utilizar uma folha de couve e um pedaço de cenoura. Vai bater no liquidificador com um pouco de água ou um pouco de gelo. Depois disso, você pode estar peneirando essa preparação e adicionando o suco de uma laranja e também uma colher de açúcar mascavo, caso você não tenha problema com o diabetes. Ali vai ter um composto rico em todos os nutrientes necessários para absorver o ferro e melhorar então essa absorção. Com isso, você vai ter uma ferramenta poderosíssima para tratar a anemia. Utilize esse suco verde principalmente nos horários de jejum, no caso assim que você acordar, no intervalo da manhã, no intervalo da tarde ou à noite antes de dormir. Então, se você seguir essas dicas que eu acabei de falar, você vai ter uma grande chance de tratar e prevenir a anemia ferropriva. Existe também a anemia microcítica, que deve ser seguida todas as dicas que a gente falou anteriormente, além, claro, de você adicionar ao teu café da manhã pelo menos uma castanha ali ou duas castanhas, pode ser variada, os tipos, castanha do Pará, castanha de caju, para que você tenha então a fonte de zinco e cobre e desta forma então tratar também a anemia microcítica. Além desses dois tipos de anemia, existe a anemia megaloblástica. A anemia megaloblástica seria causada principalmente pela deficiência de B9 e B12. A B9 é encontrada nos alimentos folhosos, principalmente o alface ali, então costume colocar pelo menos um pouco de alface todos os dias na tua alimentação. Mas agrião, rúcula, todas as folhosas são riquíssimas em vitamina B9. Com relação à B12, é um pouquinho mais complexo e complicado. Os principais alimentos fontes de B12 seriam os alimentos de origem animal. Os estudos sugerem que 40% da população mundial está com deficiência de B12. Então não basta só consumir os alimentos fontes de B12, mas sim nós temos que manter as nossas reservas. As reservas de B12, elas duram em média de 3 a 5 anos, mesmo em uma população vegetariana, isto é, que não consome os produtos de origem animal. Mas para isso acontecer, nós temos que estar com a nossa flora bacteriana saudável, o nosso fígado saudável, o nosso estômago saudável. Porque se você tem um problema no estômago, você não consegue absorver a B12 porque vai ter uma deficiência de fator intrínseco. E se o seu intestino está com um problema de disbiose intestinal, você também não consegue fazer a reabsorção da B12 nem a absorção dela. E a grande maioria das pessoas está sofrendo de disbiose intestinal. E na minha humilde opinião, causado principalmente pelos alimentos transgênicos, que estão mudando ali a flora bacteriana do nosso organismo, esterilizando ela. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, assista o meu documentário que eu falo sobre os alimentos transgênicos. E também nós temos que estar atento ao fígado. Todo o alimento ali que sobrecarrega o fígado pode fazer ele perder ali a B12 e não conseguir manter e nem reter B12 em seu interior. Então nós deveríamos estar tomando cuidado também com o excesso medicamentoso, que as pessoas hoje em dia preferem tomar remédio ao invés de se alimentar de uma forma saudável. E isso começa a trazer uma desordem geral no organismo. Então busque sempre ter um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável. Assim os níveis de B12 teu vai ficar cada vez mais saudável. Resumidamente, nós temos que cuidar do estômago, do intestino e também do nosso fígado. E caso mesmo assim você esteja com deficiência de B12 ou queira prevenir a deficiência de B12, eu te recomendo a fazer um exame ali para dosagem de B12 que um médico ou nutricionista pode estar solicitando para você. E se você tiver então com a deficiência de B12, o recomendado seria então a metilcobalamina, 500 microgramas ou 1000 microgramas da B12 sublingual. Seria muito interessante então ali para manter os níveis saudáveis de B12. Todas as dicas e orientações que nós falamos até agora está relacionado a aumentar a ingestão e a absorção dos nutrientes necessários para combater a anemia. Mas também nós temos que atuar na outra frente, que é evitando os alimentos que diminuem a absorção desses nutrientes. Como é o caso dos transgênicos, que atrapalham a nossa flora bacteriana, entre outros fatores que eu já expliquei anteriormente. Além dos transgênicos que devem ser evitados, nós temos que evitar também os alimentos estimulantes,
principalmente os ricos em cafeína. A cafeína é um irritante da mucosa gastrointestinal que diminui a absorção de vários nutrientes, entre eles o ferro, o zinco, o cobre, destrói a vitamina C, enfim, traz vários problemas para a nossa saúde. Os principais alimentos, então, que deveriam ser evitados, fontes, ou ricos em cafeína, seria o café, o chá verde, chá branco, chá mate, os refrigerantes, principalmente os refrigerantes à base de cola, o chocolate, enfim, esses alimentos não devem ser consumidos junto à refeição principal, junto à refeição rica em ferro, que seria o almoço. Evite eles durante esse período, caso você tenha anemia ou caso você não queira desenvolver anemia. Uma outra categoria de alimentos que também atrapalha a absorção são os alimentos irritantes da mucosa gastrointestinal, como é o caso das pimentas. Se você tem problema de anemia, evite eles, porque a pimenta vai favorecer o teu corpo a fazer o trânsito intestinal mais rápido e, consequentemente, absorver menos nutrientes e os nutrientes necessários para combater a anemia. Devemos evitar também os produtos lácteos, pois o cálcio compete no mesmo sítio de absorção que o ferro. Então, se você faz um omelete ali e coloca queijo junto à refeição principal, o cálcio do queijo vai competir com o ferro do feijão, da carne ali, e, consequentemente, você não vai conseguir ter uma absorção adequada de ferro. Então, evite os produtos lácteos junto às refeições principais para que você tenha, então, uma absorção correta do ferro na hora certa para você conseguir prevenir, tratar e reverter o quadro de anemia. Bem, galera, esta foi a dica do bem de hoje. Eu espero ter contribuído para a tua saúde, a saúde da tua família e das pessoas que você ama com este vídeo. E também gostaria de agradecer muito a vocês que assistiram esse vídeo até o final e também que vai deixar aquele like e se inscrever no nosso canal e deixar também sempre um comentário ali, que isso ajuda bastante o YouTube reconhecer este conteúdo como sendo um conteúdo bom e a divulgar para mais pessoas, para que mais pessoas possam também ter suas vidas transformadas e terem cada vez mais saúde e qualidade de vida. Por hoje ficamos por aqui, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.